Para acompanhar justamente essa situação delicada, o trabalho da Defesa Civil no resgate às vítimas, repórter Beatriz Manfredini está em São Sebastião, atualizando a audiência da Jovem Pan News, vai trazer mais detalhes. Bia, já são quantos mortos e desabrigados? Tem algum último boletim para atualizar essas informações? Olha, Daniel, a gente segue com aquele número de 36 mortos, 35 aqui em São Sebastião e 1 em Ubatuba, né? E de acordo com a capitã do Corpo de Bombeiros, que entrevistamos agora há pouco, o número de desaparecidos está na casa aí dos 40. Então, as equipes de busca seguem trabalhando a todo vapor nesta segunda-feira, com bastante dificuldade, a gente lembra, porque está muito difícil o acesso às regiões de desabamento e também de deslizamento. Neste momento, eu falo agora de frente do Teatro Municipal aqui de São Sebastião. É aqui que o presidente Lula vai se encontrar com o governador Tarcísio de Freitas. A gente comentou agora há pouco que Tarcísio ele realiza mais um sobrevoo sozinho agora pela manhã, entre 9 e 10 horas da manhã. Já fez um sobrevoo ontem, né? Domingo faz outro agora. E aí recebe, então, o presidente Lula, que deve chegar por aqui mais ou menos nesse horário, entre 10 e 11 horas da manhã. Aí Lula vai fazer um sobrevoo também aqui pela região, pelo litoral norte, para averiguar a situação. Depois eles vão vir então para uma reunião aqui no Teatro Municipal e vão falar com a imprensa. Lembrando que Lula estava em Salvador, tinha tirado uns dias de folga no Carnaval, interrompeu a folga então e voou por volta das 8 horas da manhã, deixou Salvador rumo aqui a São José dos Campos, onde ele fez a primeira parada para depois chegar aqui em São Sebastião. Você me perguntava de números, Daniel, então a gente atualizou os óbitos, falou mais ou menos uma estimativa do número de desaparecidos. A Secretaria Estadual de Saúde aqui de São Paulo disse também um pouco sobre os feridos. São 15 feridos que foram resgatados, né, pela Defesa Civil, pelo Corpo de Bombeiros e pelas polícias. 11 deles estão em hospitais estaduais na região, de acordo com o governo do estado de São Paulo. E nós temos também outros 4 pacientes que estão sendo transferidos por helicópteros Águia da Polícia Militar para outros hospitais. Então, 15 pessoas que foram socorridas, retiradas com vida ali dos escombros, estão sendo atendidas, então tem ferimentos, claro, e estão sendo atendidas nos hospitais também e pelos helicópteros aqui sendo transferidas para outros locais. A gente segue então aqui, Daniel, acompanhando toda essa situação, lembrando que, claro, além dos desaparecidos, de todo esse trabalho, a polícia trabalha com cães farejadores, com helicópteros, o Exército Brasileiro também mandou aeronaves. Além de todo esse reforço, há também o problema de quem ficou desalojado, né, desabrigado. De acordo com o governo de São Paulo, são 970 desalojados, 747 desabrigados. Claro que essas pessoas também precisam de toda a assistência e o governador Tarcísio de Freitas decretou estado de calamidade pública aqui em São Sebastião e em outras 5 cidades aqui da região, valendo por 180 dias. Dessa forma é mais fácil enviar recursos, né, para essas cidades. Até agora, o governo de São Paulo liberou 7 milhões de reais para a Defesa Civil para atuar nesse resgate. Daniel. Pois é, além desse apoio de material humano, muitas equipes trabalhando na região do litoral norte, sobretudo em São Sebastião. Você dizia sobre esse recurso, esse dinheiro que foi liberado pelo governo do estado de São Paulo. Já há algum tipo de confirmação em relação a um dinheiro e recurso liberado pelo governo federal? O presidente Lula autorizou o envio de algum tipo de recurso? Olha, por enquanto, Daniel, o ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, anunciou nas redes sociais a liberação de 2 milhões de reais ali para a área do Porto de Santos, para ajudar também toda essa recuperação. A gente lembra que a chuva fez estragos não só no litoral norte, como também no litoral sul de São Paulo. Além disso, o governo federal reconheceu esse estado de calamidade pública nas cidades, o que facilita também esse envio, essa liberação de recursos. A gente deve saber mais detalhes daqui a pouquinho, então, aqui
nessa reunião no Teatro Municipal. Importante lembrar também, Daniel, que muita gente está isolada, né, em regiões que estão sem acesso à energia, sem acesso à rede de telefone, até sem acesso à água. A Sabesp me informou aqui agora, olha, por meio de nota, que são 14 caminhões que estão trabalhando aqui na região de São Sebastião para tentar recuperar o abastecimento de água, né, fazer com que esse abastecimento volte ao normal. Então são muitos problemas para resolver. Vamos ver o que vai sair dessa reunião entre o governador Tarcísio de Freitas e o presidente Lula daqui a pouquinho. Pois é, cobertura especial da Jovem Pan News, Beatriz Manfredini monitorando tudo em loco. Está em São Sebastião, cidade do litoral norte de São Paulo, e vai trazer todos os detalhes dessa reunião e também da ida do presidente Lula à região. Até daqui a pouco, Bia, prioridade total para você nesta cobertura. Seguimos com as análises e os comentários dos nossos convidados. Amanda Klein, claro que nós falávamos sobre a necessidade de um trabalho preventivo, a criação de políticas públicas para atender esses locais que sempre são impactados nesse período de chuvas. Agora, queria a sua rápida avaliação em relação a esse tempo rápido de resposta das autoridades, governo estadual, governo federal. Isso faz toda a diferença e certamente pode dar o tom de como será a relação entre os entes daqui para frente, pelo menos nos próximos 4 anos? Eu acho que o microfone está fechado, Amanda. Perdão, gente, okay, de volta perfeito. Aqui. Eu acho que é exatamente isso, Daniel. Então, num primeiro momento, a gente tem ação política, até num sentido simbólico e de imagem. Todas as autoridades públicas se dirigem ao local onde aconteceu a tragédia. Deveria ser óbvio, mas não é. A gente viu que no governo Bolsonaro isso não acontecia. Ele continuava nas férias, mesmo com as chuvas caindo sobre Minas Gerais, sobre São Paulo, sobre a Bahia. Mas, de uma forma geral, entre políticos, esse é um modus operandi. Aconteceu uma tragédia, uma calamidade pública, todos eles se dirigem ao local. Daí você precisa passar para um segundo estágio, que é a ação de fato. Agora será uma ação emergencial para atender todas as famílias que foram afetadas. E, invariavelmente, são as famílias mais pobres. Elas vivem nessa região do litoral, no que se chama de sertão, ou seja, afastadas da praia, mais próximas à região de encostas, a morros, estão sujeitas a deslizamentos. Vivemos numa época em que os eventos climáticos extremos serão cada vez mais frequentes. Tivemos o terremoto na Turquia, agora as enchentes no litoral de São Paulo. Não é propriamente uma novidade, mas vão acontecer, infelizmente, mais vezes. O que o poder público tem que fazer? Tem que se planejar. Agora, esse planejamento, a prevenção de enchentes, muitas vezes não traz votos, até porque você, às vezes, não consegue ver. Você prevenir um desastre ou prevenir que seus danos sejam maiores do que poderiam ser, dificilmente isso é mensurável, mas o poder público precisa se debruçar sobre essa ação. Ação emergencial de socorro, ajuda às vítimas, isso é urgente, e depois a ação de prevenção e de planejamento. Só retomando meu primeiro comentário, rapidamente, que eu fiz aqui no início do Jornal da Manhã, para quem não ouviu, não assistiu, a rubrica que destina a prevenção, recursos públicos à prevenção de enchentes no governo federal era de 997 milhões de reais em 2002 e acabou sendo, 20 anos depois, em 2022, de menos de 3 milhões de reais. O orçamento destinado para 2023, antes da PEC da prevenção. Essa rubrica foi quase absolutamente zerada, apesar dos eventos climáticos terem se tornado extremos, terem se tornado mais frequentes. Alguma coisa precisa mudar. Vilena, nós vimos que há ainda risco para deslizamentos de terra em áreas de encostas. Muitos moradores vivem nessas regiões. É muito complicado falar sobre esse assunto, justamente porque a gente sabe que muitos desses moradores estão ali por baixa renda, problemas financeiros. Mas como conseguir solucionar essa situação? É justamente esse trabalho estrutural de longo prazo que foi bem salientado pela Amanda. Então, nesse momento, todos os esforços têm que ser emergenciais. É resgate de eventuais vítimas, é dar condições básicas de alimentação, de cuidados para aqueles que perderam tudo. Agora, passado esse momento emergencial, é fundamental que governo do estado, governo federal e os municípios que historicamente são atingidos por esses eventos climáticos se envolvam dentro de um projeto de prevenção. E aí é um projeto que envolve Secretaria de Habitação, programas habitacionais, é um projeto que envolve saneamento básico, é um projeto que envolve condições de estrutura de vias públicas, de acesso
e de deslocamento dentro da estrutura dos municípios. Só assim é que esse tipo de medida vai começar a ser visto cada vez mais raramente em nosso país.